Aí pessoal, ó, canal Marlonismo mais uma vez, e hoje com segunda filosofia marlonista, só que dessa vez eu vou começar uma série específica dentro do quadro Filosofia Marlonista, né? Que na verdade já é uma continuação do anterior que eu falei, né? Do animal mais burro, e eu falo já sobre tecnologia, e essa série que eu vou começar agora é justamente sobre filosofia da tecnologia, que é uma das coisas que eu estudo no meu doutorado, que eu já falei pra vocês, que quando tiver 1 milhão de inscritos, tá? Eu vou explicar pra vocês a minha tese de doutorado. Até lá, de repente, já até terminei, já, né? Provavelmente. E lembrando, hein, gente, vou falar logo que isso aqui não é aula, que o lugar de aula é na escola, né? Tem gente que fala aula online aí, o YouTube tá cheio dessas paradas aí. Como nós vamos fazer aqui uma reflexão, trazer aqui um debate. Vamos falar sobre os conceitos de técnica e conhecimento, baseados, né, em duas importantes literaturas da cultura ocidental, como nós a conhecemos, que é o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, e vamos falar também do mito bíblico do pecado original. E assim a gente vai construir uma reflexão sobre o papel da técnica e do conhecimento já ali na nossa concepção de existência, né? É porque aqui também, gente, a gente vai fazer o seguinte: Nietzsche, né, falava da filosofia do martelo, que é quebrar a porra toda mesmo, né? E eu, como monilista, eu gosto da filosofia do Nietzsche, mas a filosofia que eu proponho tem outro nome, que é a filosofia do Berne. Vocês sabem, né, aquele bichinho que quando uma mosca, um bicho caga lá, tá? Então ela entra na cabeça e vai corroendo tudo lá até que não sobrar nada, porque ela come tudo. Que isso aí pra mim é o verdadeiro niilismo. Eu peguei pesado agora, hein? Depois dessa aí, ó, já deixa já o like, né? Se inscreve aí no canal, tá? Já que eu sei que vocês se esquecem. E se você tá vendo aí no Facebook também, vem no YouTube, coloca a sua conta aí, não esquece, né? No Google, e se inscreve no canal para dar uma fortalecida também. E você vai ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo aí, certo? Então depois da vinheta aí a gente começa o debate. O programa da família progressista, seu canal underground nihilista. Tem talk show, também tem filosofia, opinião marlonista, é pessimista. A vida não faz sentido, mas se inscreve e assista. Tem um vídeo já, né, que eu falei do animal mais burro. Já falei ali um pouquinho de Prometeu Acorrentado. Tem uma história muito importante, né? Vou falar aqui rapidamente o que ela conta. Que é a história de um cara que era um deus, Prometeu, filho de Zeus, ou de Júpiter, dependendo da tradução, né? Depois, com o domínio romano, começou a se chamar Júpiter, nessa tradução aqui. É chamado Júpiter, mas sabemos que é Zeus, né? O deus grego Zeus. Então só que Prometeu tinha o dom, o quê? Da profecia. E ele fez uma parada que, pô, deixou Zeus boladão. Ele pegou o fogo, roubou o fogo e deu para os mortais. Aí Zeus ficou bolado. Já vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês rapidinho. Ih, caiu, pô, eu tô daqui. É livro de seda assim, ó. Cai a merda toda. Então vamos lá, né? Só para falar o que aconteceu aqui, para situar vocês na história, que depois eu espero que vocês leiam aí, né? Vocês ficam vendo merda na internet aí igual ao meu canal, pelo menos eu indico para vocês lerem alguma coisa depois, não continuar fazendo merda. Termina de ver o vídeo e faz uma coisa boa, vai ler o Prometeu Acorrentado. Né? Que conta aqui no início, né? O seguinte, ele roubou o fogo, né? Prometeu roubou o fogo, teu atributo, precioso fator das criações do gênio, ou seja, o precioso fator da inteligência, para transmiti-los aos mortais, quer dizer, pra gente, né? Prometeu, pegou o fogo e deu pra gente. Terá, pois, que expiar este crime perante os deuses, para que aprenda a respeitar a potestade de Júpiter, no caso que eu falei, né? Que é Zeus, né? E a renunciar ao seu amor pela humanidade. Engraçado aqui para começar, né? Para situar na história, Prometeu, então, é Deus, o filho de Zeus, que ele gostava de nós, dos humanos. E ele estava aqui todo fudido aqui, ele falou o quê? Vou dar para eles o quê? O fogo. Pô, aí que vem a questão da técnica. O fogo, nessa história, né, remete à primeira técnica, né, dentro da história aqui, né, dentro do mito, do construto, que tem um símbolo. E a técnica, ele já diz aqui, ela nos tornaria autônoma de Deus. Por quê? Sem a técnica, se eu quero que plante, eu vou esperar o quê? Que os deuses façam a colheita acontecer. Com a técnica, eu já sei plantar. Sem a técnica, eu vou esperar que caia um raio e acenda a floresta para me aquecer do frio. Com a técnica, com fogo agora, não é mesmo?
eu já sei o quê? Já me aqueço, eu já posso esquentar o animal que eu matei para comer. Então, a técnica, nesse sentido aqui, nessa metáfora, Zeus ficou puto por quê? Porque ele falou, você não está dando só uma arma para eles, você está o tornando independente de nós, né? Através da técnica. Claro que eu não estou falando aqui, na Grécia era tudo ateu, você é burro se você está pensando isso. Estamos né, pensando aqui em literatura. Zeus ficou bolado porque nós agora somos autossuficientes. É por isso, né, para falar que eu não estou inventando tudo, então um filósofo atual, né, italiano chamado Umberto Galimberti, quer ver se dá para aparecer aí. Se não der, foda-se também, né? Sem não ler mesmo a grossura da porra do livro. E aí ele fala o seguinte, né? Ele está falando justamente do Prometeu. E vamos ver aqui o que ele fala aqui um pouco aqui, ó, sobre essa questão do conceito de técnica que Platão entendia no Prometeu. Talvez por isso Platão interpreta que a palavra tekne deriva de exigno, não sei o que é, vou botar aqui para vocês verem como a palavra aqui. Que significa, né, literalmente, diz Galimberti, ser patrão da própria mente. Aí ele bota a citação aqui do Crátilo, né, do Platão. Se vocês quiserem saber essa porra, ser lê, né? Quer brincar, Estela? Pega lá, vai. Ela gosta de brincar estampinho. Vai correndo pra lá e pra cá. Pra terminar aqui a história, aí dá uma merda do cacete, aí Prometeu é acorrentado mesmo, aí vai todo mundo lá falar, vai as coristas cantar, aí vai a galera dar ideia nele, vai dos outros deuses lá querer esculhambar com a cara dele, falando que ele estava errado mesmo, que ele tinha que se arrepender. Acontece a merda toda. Aí no final, depois dessa merda toda, quando Prometeu já dá pra morrer já, né? E ele ainda orgulhoso de ter dado, né, essa autonomia, né, ter dado a técnica a nós mortais, aí ele diz aquele que eu já disse já no outro vídeo já, né, do animal mais burro, né? Que Júpiter, embora orgulhoso, ele aprender a diferença de servir e dominar. E é importante notar que Prometeu é o deus que tem o poder de prever o futuro. Ele prevê a derrota e a maldição de Zeus, né? No final da história vocês vão poder ver, né? É spoiler já, mas ele vai falar que o fogo dado a nós mortais é mais forte que os trovões, os raios e tal, aquela coisa toda. Então, podemos dizer assim metaforicamente, né, que já havia uma previsão de que o conhecimento nos levaria a uma autonomia, né, em relação às suposições, né, aos mitos, às histórias criadas pelos antepassados, né? E esse clima já existia mesmo, tanto que na Grécia foi o grande apogeu, né? Não vou falar criação, porque nós vamos discutir outro momento que na Grécia não foi a criação da filosofia, mas o grande apogeu, né, da filosofia quando ela se formaliza e o conhecimento ele passa mesmo, né? Não tem essa coisa de questionar a divindade, mas o conhecimento ele passa a ter uma certa autonomia, né? Sempre representada nos deuses, mas ela nos dá uma compreensão da realidade. Nesse caso aqui, ela nos dá uma compreensão justamente da independência, né? Porque a técnica nos dada por Prometeu, ela nos torna independentes e mais poderosos que Zeus, e mais, ele preveu que nós o derrotaríamos, né? E nisso aí a gente vai chegar mais lá na frente, né? Quando a gente falar de Nietzsche, de Deus morreu, aí a gente vai poder falar, né, dessa promessa, talvez, relembrar essa história. Mas agora vamos falar de outra história, que é uma história fundamental também na formação nossa, né, cristã. A Estela tá brincando aqui ainda com a tampinha. Estela, tô gravando o vídeo, ajuda, né? E agora nós vamos falar de outra história, para concluir aqui o raciocínio, para a gente refletir profundamente mais sobre essa questão da técnica. E agora nós vamos ver um outro mito, né, que é o mito bíblico. O que ele tem a nos dizer, né? Qual o significado, talvez, dessa separação que existe, né, de Deus no mito bíblico. E eu vou pegar aqui a Bíblia mais uma vez, né? Como eu já fiz num vídeo sobre fundamentalismo. Vocês podem ver aí também. Você inscreve no canal e vê. Eu uso a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução mais aceita academicamente. E ele fala o seguinte aqui, eu não vou ficar lento, né? Se você quiser, você pega a porra da Bíblia também. Se quiser ler também, se não quiser também, não lê. Mas ele fala aqui já no capítulo 2, a partir do versículo 8, que é quando Deus, né, criou o Éden. Aí ele fez toda espécie de árvore e fala que toda espécie de árvore é boa, né, para o consumo, tal, para comer, para alimentação, né? Inclusive algumas aí que são proibidas justamente por quem acredita nessa história aqui. Ó o vacilo.
Enfim, mas aí no meio desse jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore protegida, né, por anjos e o caralho a quatro. Aí Deus colocou, né, o ser humano, o homem, Adão e Eva lá no jardim, falou, você pode cultivar, cuidar dos animais, é tudo seu. Só não pode comer daquela árvore ali. Então a primeira pergunta que eu me faço já que não pode comer, pra que Deus colocou aquela porra lá, né? Aí os teólogos se viram aí, mas não me convence não. Aí foi lá Eva, né, a serpente deu ideia nela, ela viu um monte de piada machista babaca que não vai vir um caso aqui, que já é no capítulo 3, que fala a história da serpente, que seria muito interessante até ler, porque é legal já pra refletir. No final da conta, aí tá, foram lá, comeram, mas a grande questão é onde que tá o erro, né? Aí vem a disputa teológica, que o erro está em desobedecer a Deus. Aí os calvinistas vão falar, não, isso aí já estava tudo já combinado, já Deus botou a árvore do bem e do mal mesmo para fuder quem queria fuder mesmo. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, Deus queria testar a vontade humana, quem queria, e aí vão enfrentar um monte de merda. A verdade é que na história aqui, o que aconteceu na história é que Deus falou que não podia comer, porque eles iam conhecer o mal, bem o mal ia morrer. E a serpente, né, o capeta chegou e mandou real, ó, se vocês comer, vocês vão conhecer a verdade. E eles comeram e conheceram a verdade, por isso que tiveram vergonha, né, na história tiveram vergonha da nudez, porque eles começaram a ver a realidade. A grande questão é que o pecado, na minha concepção, né, pensando filosoficamente e no conceito de vontade, né, o pecado, né, o que gerou a desobediência a Deus foi a vontade de conhecer o bem e o mal. Então o que separou de Deus, no sentido do mito do pecado original, foi o quê? A vontade do conhecimento. Já no mito de Prometeu, o que nos separou de Deus foi um próprio Deus que nos deu autonomia, né? Eu prefiro até a história de Prometeu nesse caso, porque pelo menos Prometeu ele fez um fechamento com a gente. Eu dei esses dois exemplos para dizer o seguinte, que a técnica em si, ela não é só uma forma de alcançar um bem final. Mais para frente nós vamos discutir, né, na continuidade dos quadros, mais profundamente a importância da técnica e depois a tecnologia, a ciência e tudo isso, como que ela nos forma e como ela é usada inclusive para controle, para fazer a vontade dos poderosos e principalmente dizer, né, já adiantando, que a ciência e a tecnologia, se alguém não sabe, tem dono, né? No mito bíblico, o conhecimento ele vem como maldição. Deus nos amaldiçoa por termos conhecido aquilo que ele não queria que a gente não conhecesse, mas botou a porra da árvore lá, né, para provocar. Então, gente, esse pensamento, né, essa reflexão final que eu queria trazer, que é essa diferença de percepção. E a percepção que nos ficou é a percepção do conhecimento como maldição. E por isso, né, nós poderíamos discutir, né, para ver a importância disso que eu estou trazendo para vocês, por que os fundamentalistas são tão anticientíficos, né? Porque existe gente que pensa que a Terra é plana, né? Porque existe gente que pensa um monte de besteira. Então essa culpa, né, que nós temos, né, nos foi imposta culturalmente pela sociedade judaico-cristã, aquela coisa toda, né? Já diria Nietzsche, ela gera o que ele chama de moral de ressentimento, ou seja, eu me sinto culpado por ter feito algo que eu não devia, e por me sentir culpado, eu me submeto. Me sentir culpado, né, e ter ressentido, me submeter em função dessa culpa. Mas Nietzsche é questão também para outro vídeo. É importante pensar, gente, eu estou falando isso também porque hoje a gente está vivendo uma época que se fala de tecnologia, todo mundo muito animado com tecnologia, mas para fazer essa introdução ao debate, é para dizer que tecnologia, tudo isso que a gente usa, é muito mais profundo, tem muito mais a ver com quem nós somos, do que às vezes a gente imagina, né? Talvez a forma como a gente entende o mundo, né, a base daquilo que a gente entende o mundo, talvez não, provavelmente, quase com certeza eu posso dizer, ela fundamenta tudo isso, toda a forma como a gente vai se comportar e reproduzir a nossa vida. Então, numa sociedade onde o fundamentalismo ascende, ele tende mesmo a atacar a ciência muito em função disso, porque o conhecimento é culpa, ou seja, o conhecimento não nos pertence. O conhecimento deveria pertencer só a Deus e, né, nós temos ele porque a serpente lá, o capeta lá, ó, fechamento nosso aí, ajudou nós, né, deu a ideia, né, brincando aí, né? Eu não acredito nessa porra dessa história. Enfim, gente, se vocês gostaram aí do vídeo,
deixa o like que dá uma fortalecida pra caramba. Comenta aí o que você achou, né? Se você gostou dessa proposta. Foram alguns amigos que deram ideia, eu não queria fazer, eu tava resistente, mas eu tô fazendo aqui do meu jeito mesmo. Se inscreve, compartilha com a galera aí, né? Os seus amigos que são interessados em tecnologia também. Talvez é tão fissurado em mexer em tecnologia, comprar, consumir e criar tecnologia, mas não pensa muito a respeito da tecnologia, né? E nós vamos pensar muito mais à frente ainda. Então já se inscreve no canal para continuar assistindo a série. Se você tá vendo aí pelo Facebook, mas a gente vê, né? Entra aí no YouTube aí, se inscreve, compartilha também com os outros amigos também para dar uma moral pro canal. Porque, ó, Marlon Lima aqui, ó, é bem melhor que esses canal merda aí, tudo financiado aí, ó, tudo querendo fazer dinheiro. Aqui não, ó. Aqui eu tô deprimido, em casa, fudido, não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. É o quê? Eu faço merda pra vocês verem, vocês ficam o quê? Feliz, contente, não ganho porra nenhuma com isso. Então, pelo menos se inscreve, compartilha aí, né? Ajuda um pouquinho aí também, né? Pra pelo menos eu ter motivação pra fazer alguma coisa, né? Porque...